Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam em casa, se cuidando e se protegendo nessa quarentena. E vamos aproveitar esse tempo, né, livre que a gente tá tendo pra estudar, tá bom? Eu fiz um esquema aqui que eu creio que vai facilitar o entendimento de vocês sobre o assunto que nós vamos tratar. Nós vamos trabalhar com o capítulo 2 do livro de vocês e esse assunto está na página 12, ok? Certo, então vamos lá. Nós vamos trabalhar com os verbos, ok? Os verbos no presente do subjuntivo, ok? Como já foi explicado, os verbos eles são divididos em dois, certo? Nós temos os verbos irregulares e nós temos os verbos regulares. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Quando é que eu sei que um verbo é regular? Quando o radical do verbo ele é igual à conjugação, certo? Por exemplo, o verbo estar, certo? Vou botar aqui, ó, o verbo estar. Se eu for conjugar o verbo estar, como é que eu conjugo? Yo estoy, tu estás, ele ou ella está e assim por diante, certo? Então, vamos lá. O verbo estar aqui, ele termina com AR, certo? Então, o AR aqui, ó, é a minha desinência, certo? O que sobrou aqui, o começo do verbo, é o meu radical. Se esse radical, ele permanecer exatamente igual, ele tá aqui na forma infinitiva, ele permanecer na conjugação do verbo todinho, é porque ele é um verbo regular. Então, aqui, ó, na primeira conjugação tá igual, na segunda tá igual, na terceira tá igual, certo? Então, aqui o verbo estar, ele é um verbo regular. Um exemplo de um verbo irregular, verbo ser. Yo soy, tu eres, ele ou ella es, certo? Então, aqui, o verbo ser, a minha desinência é o ER, certo? Então, aqui, ó, o meu radical seria o S. O S, ele tá aqui na primeira pessoa, mas na segunda e na terceira ele já não tá. Então, ele é um verbo irregular, ok? Tudo isso já foi explicado em sala de aula pra vocês, tá bom? Então, aqui, ó, o que é o presente do subjuntivo? É um tempo verbal que a gente utiliza quando quer expressar uma probabilidade, algo que pode ocorrer ou não, certo? Vamos lá, continuar. Então, aqui, ó, como eu disse, nós iremos trabalhar... Nesse primeiro vídeo, nós iremos trabalhar apenas com os verbos regulares, ok? Apenas com os verbos regulares. Então, se eu vou trabalhar com os verbos regulares, isso quer dizer que todos os meus verbos, ele possui um padrão, certo? Então, vamos lá. Eu já expliquei para vocês o que é radical e o que é desinência, certo? Radical é o começo do meu verbo. Então, aqui, ó, por exemplo, o verbo cantar. O radical do meu verbo é o cante, certo? Comer, eu tiro a terminação do verbo e fica o meu radical. Partir, aqui, ó, ok? Então, essa parte aqui, ó, cante, o com e o partir é o meu radical, certo? Outra coisa que eu tinha explicado para vocês, quando o verbo é regular, a desinência do verbo, ou seja, o final, permanece o mesmo em todos os verbos. Então, por exemplo, aqui eu tenho as desinências, certo? Dos verbos que terminam com a R e dos verbos que terminam com a R e IR, certo? Então, todos os verbos regulares que terminar com AR vai ter exatamente essa mesma terminação. Eu coloquei o exemplo aqui do verbo cantar, mas poderia ser qualquer outro verbo regular, certo? Então, aqui se eu fosse conjugar, yo cante, tu cantes, eu tô pegando o meu radical, acrescentando a minha desinência e conjugando o verbo, certo? Então, yo cante,
tu cantes, ele ou ella cante, nosotros cantemos, vosotros canteis, ellos e ellas cantem. Por exemplo, se fosse o verbo amar, que também é um verbo regular terminado em AR. Eu ame, tu ames, ele ou ella ame, nosotros amemos, vosotros ameis, ellos ou ellas amem, certo? Então, todo verbo regular que terminar com AR vai ter exatamente essa mesma terminação aqui. Mesma coisa acontece com os verbos terminados em ER e IR, certo? Eu coloquei aqui o exemplo do verbo comer. Vai ter exatamente as mesmas terminações. Então, vamos lá. Eu coma, tu comas, ele ou ella coma, nosotros comamos, vosotros comais, ellos ou ellas comam. Outro verbo terminado em ER que terá a mesma terminação. Por exemplo, o verbo correr. Eu corra, tu corras, ele ou ella corra. Nosotros corramos, vosotros corrais, ellos ou ellas corram. Com o verbo partir, terminado em R, mesma coisa. Eu parta, tu partas, ele ou ella parta, nosotros partamos, vosotros partais, ellos ou ellas partam. Outro exemplo de verbo terminado em IR é o verbo escrever. Então, vamos lá. Eu escriba, tu escribas, ele ou ella escriba, nosotros escribamos, vosotros escribais, ellos ou ellas escribam. Então, todo verbo regular terá ou a terminação do AR, ou a terminação do ER ou IR, certo? É importante ressaltar que o verbo tem que ser regular, ele tem que ter o radical igual em toda a conjugação, ok? Então, vamos lá, seguindo. Os usos, quando é que eu vou utilizar o verbo no presente do subjuntivo? O primeiro uso do subjuntivo é expressar uma probabilidade, algo que pode acontecer como pode não acontecer. Aqui eu coloquei um exemplo. Talvez eu estude espanhol. Talvez eu estude espanhol. É uma probabilidade. Eu posso estudar, como eu posso não estudar, entendeu? É algo que pode vir a acontecer. O 2, um outro uso do presente subjuntivo é expressar um desejo, uma vontade. Por exemplo, que tu tenhas um buen viaje, que tu tenhas uma boa viagem. Eu tô tendo um desejo que você tenha uma boa viagem, certo? O 3, expressar uma dúvida. Exemplo aqui, ó. Dudo que Carlos llegue hoje. Dudo que Carlos llegue hoje. Ele pode chegar hoje, como ele pode também não chegar, que também entra caso da probabilidade, certo? Então, lembrando que tudo isso daqui tá no livro de vocês, na página 12, ok? Eu fiz aqui alguns exercíciozinhos pra gente fazer junto, tá bom? E vamos lá. Por exemplo, eu quero que o que eu quero que nós façamos agora? Nós vamos preencher esses espaços aqui com os verbos pedidos de acordo com o presente do subjuntivo, certo? Então, vamos lá. Primeira frase. Es probable que lee esta semana. Eu tenho aqui entre parênteses a pessoa nosotros e o verbo escrever, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu sei que escrever termina com IR, certo? Então, ó, eu vou tirar aqui do infinitivo e vou ficar com escrever, certo? Então, ó, eu vou lá. Tá aqui, ó, nas minhas desinências, ok? Os verbos terminados em ER ou IR, que é o caso do escrever, no pronome nosotros, ok? Então, escribamos. Eu tenho o meu radical e eu acrescento a desinência amos, que é referente a nosotros. Então, fica escribamos, certo? Então, aqui a frase ficou, ó. Es probable que le escribamos esta semana, certo? 2. Talvez os professores
espaço, haber mejor depois de tu actitud. Então, vamos lá. Eu tenho o verbo passar. E eu tenho o pronome ellos, ok? O meu verbo passar, ele termina com AR. Então, eu vou lá na desinência do AR, certo? Então, aqui, ó. Eu tenho a desinência do AR na pessoa ellos. Então, aqui, ó. O que eu vou acrescentar é o N, certo? Então, aqui, ó. Passa. Tirei a minha desinência, que é o AR, fiquei com o meu radical, que é o P, o A e o S, certo? E a minha desinência no pronome ellos é o N. Então, ó, talvez os professores passem. Ok? E a última aqui, ó. Les aconselho que tu mas para las pruebas. Eu tenho aqui já, ó. Eu já tenho na minha frase o pronome que eu quero, tá bom? E o verbo que eu quero que vocês conjuguem. Estudiar, também terminado em AR. Então, aqui, ó. AR, yo, tu. A desinência é es. Então, aqui, ó. Eu vou tirar a minha desinência definitiva. O que que eu fiquei? Ó, o radical. É tudo isso daqui, certo? E a minha desinência, que é o es. Então, aconselho que tu estudies. Certo, gente? Então, o que é que eu quero que vocês façam em casa? Vocês vão responder pra mim a página 13 do livro, certo? Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham compreendido bem. E é isso. A gente se encontra.